Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Corinthians na Vila Belmiro, 7 horas da noite. Pô, também tem que dar um desconto, né? São vários jogos atrasados, Alê. Olha o Alê olhando ali, ó, dando aquela colada para ver se a 33ª também é. Fui tentar te ajudar aqui. Não, mas é que a classificação tá tão equilibrada, né? Ali nessa questão da disputa pela 8ª posição, com o Atlético Paranaense, o Bragantino, esses dois times especialmente se juntando aos dois paulistas, aos dois alvinegros paulistas como candidatos à 8ª vaga. A gente imagina que o G8 vai ser uma realidade mesmo. Acho que hoje já dá para dizer, né? O Grêmio está em 7º, mas, enfim, teremos o G8. E um jogo que vale muito. Tem um lance assim, Karine, Renata e amigos, que eu tenho até escutado, já conversei até com algumas pessoas sobre isso em alguns clubes, sobre para o clube que não está exatamente tão bem estruturado para o ano que vem. O que vale mais? Pegar essa 8ª vaga, disputar a pré-Libertadores, correr o risco de ser eliminado em 2 ou em 4 jogos, ou a vaga na Sul-Americana, que você já se garante num grupo. A Sul-Americana pela primeira vez terá uma fase de grupos, né? Então você faz no mínimo 6 jogos contra adversários em tese mais frágeis, que você pode, no caso do Bragantino, por exemplo, amadurecer um elenco muito jovem. E eu acho que é um passo calculado. Claro que ninguém vai entrar em campo para não conseguir a pontuação. Isso aí, né, é uma loucura. Mas no final das contas, eu acho que vai ter clube colocando na balança essas duas possibilidades. Agora, para clubes do tamanho de Corinthians e Santos, o orçamento da Libertadores, a expectativa de poder disputar a principal competição do continente são fundamentais. E o Santos, né, que teve a final, teve minutos de ganhar o título, de pelo menos estender a disputa pelo título, tomando aquele gol do Palmeiras no acréscimo do segundo tempo. Então, imagino que para o torcedor do Santos seria pelo menos um prêmio assim de consolação, embora seja o time mais imprevisível de todos esses para 2021, né, para a temporada 2021. A gente não sabe quem será o técnico, qual será a possibilidade de investimento, se esses jogadores todos vão continuar. Então é uma loucura. Eles estão brigando para entrar num terreno onde eles não sabem ainda como eles vão conseguir competir. Mas vai falar de prêmio de consolação aí para torcedor. Vai falar. E vai falar de planejamento para dirigente, Luzete. Vai falar. É bem por aí. Bem por aí. A nossa função, Karine, aliás, parabéns às duas pelo Dia do Repórter. Parabéns para você. Parabéns, Luzete. Para nós. A nossa função não é, eu falo isso, né? Às vezes não é falar o que as pessoas querem ouvir, né? Agradar as pessoas, né? Então, assim, eu não vejo, eu vejo o Santos preocupado numa austeridade financeira na questão da escolha do técnico, vendeu o Lucas Veríssimo porque precisava vender, não porque queria vender, o Diego Pituca também saiu, o Cuca a gente sabe que não vai ficar, então é um time completamente indefinido. Eu estou dizendo assim, a vaga na Libertadores, para o torcedor que ficou machucado com a derrota na final, ela é importante, claro, mas, enfim, ela pode durar 2, 4 ou pode durar a temporada inteira. Há um ano também a gente não achava que o Santos ia para a final, né? E pode render título, né? O que você está falando é muito, muito relevante. Eu acho que poucos clubes, infelizmente, fazem esse raciocínio de, assim, poxa, de repente aqui, uma vaga na Sul-Americana eu consigo me estruturar melhor.
Mas, porque o que a gente vê no futebol brasileiro, normalmente, é o quê? Vai classificar para pré-libertadores, se cair na pré-libertadores, que como o Losetti disse, é a coisa que, ainda mais nessa temporada mais atípica, você não vai ter uma preparação, você não vai ter tempo de preparar, você vai disputar jogos eliminatórios, e a probabilidade de você perder e ganhar é igual, é 50-50. Assim, é muito difícil você conseguir entrar, tem um favoritismo. Depende, o futebol sul-americano está cada vez mais nivelado. E aí você cai nesses jogos eliminatórios, você vai ter técnico sendo mandado embora. A realidade do futebol brasileiro, infelizmente, dos dirigentes, ainda é mais essa do que o planejamento de assim, poxa, não, mas caiu aqui na pré-libertadores, mas vamos se estruturar para a gente conseguir classificar uma vaga direta no fim desse campeonato. Não tem essa visão, é assim... Imediatismo total. Mas, Renata, só para não ficar na metade do meu raciocínio, assim, tem uma coisa que pode amenizar e que pode tornar a 8ª vaga ainda mais interessante diante desse risco. Os 4 times que forem eliminados no último mata-mata, pré-fase de grupos da Libertadores, eles vão para a fase de grupos da Sul-Americana, né? Então tem a primeira fase, aquela grandona, depois tem a segunda, onde entram os brasileiros, isso na Libertadores, aí tem a terceira, que é onde vai encaminhar as equipes para os grupos, para a fase de grupos. Quem for eliminado ali vai para a Sul-Americana. E quem eventualmente entrar na fase de grupos da Libertadores e ficar em terceiro lugar também vai direto para as 8ª de final da Copa Sul-Americana. Então, assim, existe uma ponte. Lógico, o risco é você ir para a Libertadores e perder o primeiro mata-mata, perder logo de cara. Mas eu acho que, dependendo do perfil de investimento, de expectativa e realidade, que é uma coisa que não se faz no futebol brasileiro, os clubes não são honestos com os torcedores e, consequentemente, com eles mesmos, nos inícios de temporada, quando eles chegam e falam assim, não, o objetivo é ser campeão. Não é. Mentira. Pode até vir a ser, mas dentro da tua realidade não é essa hoje. Então, quando se pesasse tudo isso de maneira profissional, eu acho que esse é um raciocínio interessante. Agora, Santos e Corinthians vai ser um jogaço, os dois times vão querer ganhar pra caramba para chegar na 8ª vaga, para disputar com o Atlético Paranaense e o Bragantino. Tenho certeza absoluta que os dois times vão fazer um grande clássico. Assim, não sei se tecnicamente, porque a questão física hoje já está impedindo, inviabilizando grandes atuações, mas muito competitivo. Provável escalação na tela, para a gente ver como chega o Santos para esse duelo, para esse clássico diante do Corinthians. João Paulo no gol, Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson e Sandri, Marinho, Marcos Leonardo ou Jean Mota, Lucas Braga e Soteldo. Portanto, um 4-2-3-1. Será o Santos que encarará. Encarará é ótimo, né? Vai encarar é muito melhor. Vai encarar o Corinthians. Já vou aproveitar e colocar a entrevista do Alisson do meio-campo do Santos para a gente ouvir e, na sequência, a gente conversa sobre essa provável escalação. A gente quer muito essa vaga também por conta disso. É um cara que nos ajudou muito, é um cara que confiou, né, no nosso trabalho, que colocou na nossa cabeça que era possível. Então ele fez um excelente trabalho nessa temporada e a gente quer essa classificação aí para que ele possa se despedir da gente aqui, né, e deixando a gente na Libertadores. Ele está falando, né, de tentar retribuir ao Cuca todo o trabalho que ele fez junto com o Santos no ano que foi difícil, que não esperava tanto do Santos, conseguir essa classificação para a Libertadores da América. Possível mas é aquilo que a gente estava falando aqui, questão de planejamento. Não vai ter o Caio Jorge, né? Oi? O Caio Jorge é o desfalque nesse campinho que a gente viu aí, o centroavante do Santos, ótimo jogador, garoto ainda. E de novo, o Cuca, se quiser substituir por alguém de características similares, vai ter que recorrer a alguém ainda mais jovem, que é o Marcos Leonardo, com 17, tem o Bruno Marques. Enfim, é o Cuca se virando nos 30, como ele fez durante toda a temporada aí com um elenco curtíssimo. Ele se virou muito bem nos 30, mas agora o Santos tem 50 pontos, ocupa a 9ª colocação, tem essa chance, os jogadores querem tentar, como eu estava falando, retribuir isso pelo técnico também, depois da Libertadores da América. Lembra que ele nem foi dar entrevista coletiva, estava muito chateado. Então tem o Corinthians pela frente. O Corinthians está com 49 pontos, está em 10º e quer vencer, obviamente, para entrar também nesse G8 que a gente está falando. Todo mundo quer se aglomerar ali, né? Na tabela pode, tá? Na tabela pode. Mas eu queria te ouvir também, Renata, sobre esse Santos.
O Santos está tendo mais dificuldade para garantir essa vaga justamente porque precisou focar na Libertadores, né? Inclusive foi uma coisa que o Cuca falou de maneira recorrente nas entrevistas. Ele entendeu que não tinha elenco para conseguir brigar num campeonato de pontos corridos. E numa temporada tão atípica quanto essa e tão cansativa, né, com muitos jogos, o Santos foi avançando. Caiu nas oitavas ou quartas da Copa do Brasil? Acho que quartas contra o Ceará. Eu acho. Vou dar uma olhada aqui, mas acho que foi quartas. Foi contra o Ceará, agora só estava na dúvida se foi oitavas ou quartas. Mas, enfim. Oitavas, né? Oitavas. O Ceará caiu nas... Isso, nas quartas do Palmeiras. Exatamente, perfeito, exato. Então o Santos foi avançando na Libertadores com muitos jogos meio de semana e durante a semana, e no meio de semana e fim de semana, e aí o Cuca precisou fazer essa opção. E vários jogos que o Santos poderia eventualmente ter conseguido resultados melhores, o Santos entrou com um time completamente reserva, né? Então, eu acho que nessa hora daí tem que correr atrás. Foi até é interessante porque hoje se discute no caso do Palmeiras, né? Se não deveria ter poupado em mais momentos no Campeonato Brasileiro, ainda que o elenco do Palmeiras seja muito mais vasto do que o elenco do Santos, né? Mas o Palmeiras, por muitos jogos, foi com aqueles seus titulares e aí, de repente, fim da temporada, tá todo mundo muito cansado. E o Palmeiras não precisou, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, então está garantido na fase de grupos. Agora, esse era o risco, né? Poderia não ter sido campeão, como aconteceu com o Santos, e aí fica na hora para correr atrás num clássico que vai ser muito disputado. Como o Losetti falou, ainda além da rivalidade, tem a questão de que os dois, é uma briga direta por vaga na Libertadores, que os dois querem. O Corinthians, por um momento na temporada, achou que essa vaga não era mais possível, né? Sim. E aí, de repente, percebeu que com a arrancada que o Mancini conseguiu, era possível. Então, acho que vai ser muito disputado e o Santos, pelo menos, vai ter agora Marinho e Soteldo. Não vai ter Caio Jorge, mas vai ter seus dois grandes motores, né? Um pela direita, o outro pela esquerda, que com certeza vão dar um trabalho para o Corinthians, que por sinal também tem um desfalque importante, né? Vamos colocar agora na tela já, só para passar que você falou que foi nas oitavas, foi 0-0, o primeiro jogo na Vila Belmiro e depois o Ceará venceu por 1-0 o Santos. Exatamente. Foi atrás para a gente passar a informação para vocês também, porque memória, né, gente? Com tantos jogos, eu não sei, acho que só o PVC para conseguir guardar tudo naquele cérebro dele, só o PVC mesmo, né? Porque é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Bom, mas voltando, campinho do Corinthians para a gente passar, então, já que você tocou no assunto. Cássio no gol, Michel Macedo, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantígio e Arauz, Otero ou Matheus Vital, Gustavo Mosquito e Léo Natel. É isso. Aí o Fagner tá suspenso, né? E o Michel Macedo vai fazer vai voltar a jogar depois de 140 dias, alguma coisa assim. Muita coisa, Bastante coisa. Um jogador que foi pouco utilizado pelo Corinthians. E o Fagner, né, além de ser uma grande liderança, é um jogador essencial para o Corinthians, né? No campo ofensivo, inclusive, ele dá muito apoio. Quando o Corinthians não tá saindo nada, né, ofensivamente, o Fagner arruma uma bola parada, uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, que ele vai muito bem nas bolas paradas. Então, é bem complicado não ter o Fagner. E pelo lado direito, né, pelo lado esquerdo do ataque do Santos está o Soteldo. Então, Michel Macedo vai ter um trabalho ali para segurar o menino. É verdade. E que trabalho, né? Eu estava dando uma olhada aqui no GE. Globo, até o Fagner teve uma sequência de 25 jogos de titular, né? Jogando os 90 minutos em todos eles. Então, vai fazer muita falta para o Corinthians. Alê, vamos escutar o que o Cássio falou e depois eu vou passar a bola para você, tá? Combinado? Bora. Combinado. Posso querer, de repente, ser criticado ou você achar que eu tomei alguns gols que eu poderia, que vocês me dão a ilusão que eu vivo um mau momento, de repente. Até porque há 3, 4 meses atrás eu estava ganhando o melhor prêmio do melhor goleiro do Paulistão e estava brigando para ser o craque do Paulistão. Acho que também é normal essa tua pergunta, até pelo fato de nos maiores títulos do Corinthians eu ter sido protagonista e ter aparecido. Eu acho que quanto mais em alto nível você joga, a cobrança é maior. Isso também eu já falei em alguns momentos. Também não, de maneira nenhuma, estou te criticando ou falando sobre a crítica. Eu acho que respeito, e você já me viu, deve ter visto falar aqui em vários lugares, que muitas críticas fizeram eu crescer e evoluir. Só que uma coisa, às vezes você
toma o gol, mas não é por falta de trabalho, de dedicação, por parte física ou técnica. Às vezes toma porque faz parte, porque acontece. Toma porque também o adversário vai bem. Tem isso, né? Toma porque o sistema defensivo todo deixa você sozinho, isolado, coitado, né? Quantas vezes abandonado? O Cássio já não teve que salvar o Corinthians. E em alguns momentos, eu acho que a entrevista toda, né, do Cássio, ele fala bastante sobre problemas defensivos que o Corinthians sofreu na temporada. Isso não tem a ver só com ele. Dei aqui uma troca de passe rapidinha com a Renata, mas a bola é toda sua agora, Lê, pra gente comentar. O Cássio, em 35 partidas disputadas no Brasileirão, o Corinthians acabou sofrendo 44 gols. Então o Cássio tem a pior média dele no Brasileirão. Tá ali, inclusive, na tela para quem está assistindo ao troca de passes. Essa resposta que a gente viu do Cássio ele se defendendo de, né, uma pergunta que, certa, eu não vi a pergunta, não ouvi, mas provavelmente falava de falhas que ele cometeu no campeonato. E ele não fez um campeonato do nível dele, de fato, né? Por mais que o sistema defensivo do Corinthians, especialmente antes do Wagner Mancini assumir, tenha ficado muito frágil, era um time que não tinha quase pressão alguma na frente, né? Estava estourando muita coisa no sistema defensivo, mas ainda assim o Cássio tomou gols que um goleiro do nível dele não costuma tomar, que nós não esperamos ou não nos acostumamos a ver acontecer com ele. E acho que é absolutamente normal. Para mim, aquele que é o melhor goleiro do Brasil, e se não for o melhor do mundo, é o Alisson. Teve uma semana terrível semana passada. Falhas, assim, gritantes jogando pelo time do Liverpool, e isso acontece, é normal, tem a questão coletiva, o Cássio já está lá há muitos anos. Eu acho que o Cássio não é e nem virá a ser um problema em curto prazo, médio prazo para o Corinthians. Pelo contrário, ele é uma solução. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.